Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, espectador que está acompanhando Central Vale. Hoje, ao lado do meu amigo Lucas, a gente vai estar conversando com o João Carlos, locutor aqui da cidade de Bocaiúva. É um prazer estar conhecendo você hoje, tá? Prazer imenso, prazer, Lucas. Abraço aí para os amigos que acompanham o podcast, o canal. Prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho a respeito da nossa profissão no meio do rádio. Uma coisa que me chamou muita atenção foi sua voz. Você acha que isso pode ter caminhado você até o rumo que você está hoje na sua profissão? Eu acredito que sim, porque na verdade eu comecei no rádio. Eu me recordo que quando eu fiz o meu teste para locutor, foi no ano, se não me engano, 1993, se não me engano, foi quando eu comecei como estagiário. Naquela época, o rádio ainda tinha muito aquela questão de que a voz era o principal. Hoje não, hoje a gente tem caminhado aí para a comunicação. Tanto que algumas rádios que tinha muito a parte musical e quase nada de comunicação, elas inverteram isso, elas passaram a inserir comunicação. E nesse sentido, a voz, ela ajuda bastante, mas a comunicação é indispensável. A pessoa tem que ter um conteúdo, né? Ela tem que saber interagir com aquele que ele está participando. Mas, na ocasião, como eu falei, a voz realmente ela ajudou. Agora, eu ressalto sempre que o João Carlos nunca teve essa voz. A voz, ao passo que a gente vai apresentando, a gente vai aprimorando a arte da locução, e até porque na ocasião que eu fiz o primeiro teste, ainda estava naquela fase que a voz ainda tinha um pouco de mudança para chegar ainda. Aí, a partir do momento que ela caiu naquele ponto, eu já estava com um pouco mais de experiência, e aí é a questão de apenas saber usar a sua voz no momento certo para aquilo que precisa. Quais os problemas diários que você enfrenta com a rádio sendo locutor? Bom, na verdade o rádio, como eu falei, hoje a gente trabalha muito com essa questão de comunicação. O rádio, diferente da TV, o rádio ele é quase que todo ao vivo. A TV não, a TV tem muita parte que é gravada, o rádio ele é ao vivo. E como ele é ao vivo, você tem que dominar bem o improviso, né? Se chegar um entrevistado, você tem que se inteirar de forma rápida, ali, em questão de pouco tempo, para conseguir bater um papo legal com ele. E muitas vezes acontece de acontecer uma pessoa que chega sem estar ali marcado. E aí é a hora que você tem que realmente improvisar. Você se inteira do assunto e aí o restante você vai improvisando. Agora, a gente aprendeu no rádio que a partir do momento que a gente começa a fazer um bate-papo, uma entrevista, o restante flui. De acordo com o que o entrevistado vai respondendo, as ideias elas vão vindo já para a sua próxima pergunta, para o seu próximo bate-papo com ele. E outro desafio que eu considero para muitos profissionais um desafio é que, como o rádio hoje é muita informação, a gente tem que estar inteirado dos assuntos do nosso dia a dia, né? Tanto que eu acordo sempre assistindo o noticiário, ouvindo rádio. Eu gosto de acompanhar bastante debate, porque eu acredito que ajuda a gente a desenvolver, né, a arte da comunicação com outras pessoas, nos ajuda também a desenvolver na hora de fazer uma entrevista. Então, esses dois pontos. O improviso, que sempre existe no rádio, quase que o tempo todo, e também a questão da gente sempre estar muito bem informado. Até porque não tem como você entrar no ar em um programa sem saber qual que é o assunto do dia, né? Aí você tem que estar mais ou menos por dentro para trazer o ouvinte para a participação do programa. Quais foram suas maiores conquistas até hoje? Bom, são várias. Eu acredito que o fato de eu estar no rádio até hoje, como eu falei, desde 1993, quando eu fiz o primeiro teste, né, e até hoje estar aí entre os comunicadores da cidade já é uma grande conquista. O locutor do rádio, ele tem uma coisa que eu costumo falar sempre, que é importante para a gente, é o carisma. Quando você anda nas ruas e encontra pessoas que param para te cumprimentar, muitas vezes você nem está vendo a pessoa está do outro lado da rua, grita o seu nome, às vezes ela atravessa a rua para te cumprimentar, para te dar um abraço. Eu acredito que é uma conquista que ela supera várias outras, seja financeira e outras conquistas. O carinho que você tem do ouvinte e você ser reconhecido. Eu me recordo aqui que
um dos meus trabalhos que eu faço é locução porta de loja. Muita gente conheceu o João Carlos por estar passando ali na rua e ouviu a voz do João Carlos. Aí, como eu falei, a pessoa sai do lado de lá, para, cumprimenta, fala assim, você é aquele rapaz do rádio que fala no programa de tal horário, e a gente percebe a alegria e a sinceridade no semblante da pessoa. Então, isso aí realmente é uma conquista gigantesca, o carinho do ouvinte aí no dia a dia. Em qual escola você estudou? Comecei em São Paulo, na Escola Estadual Jocelyn Pontes Gestal. Passei por mais duas escolas que a gente, como a gente morava de casa de aluguel, a gente mudava bastante, só que essas outras duas não me recordo, mas eu lembro. A primeira escola, em Santo André, São Paulo, Escola Estadual Jocelyn Pontes Gestal, tenho um grande carinho ainda pela minha primeira professora, dona Ivani, e a Escola Zinhaneira, que eu não vou citar aqui o nome de professor, que são vários professores que eu tive lá, e claro que eu não vou lembrar o nome de todos eles, né? Seria até injusto, mas tenho um carinho imenso pela escola na qual eu formei, a Escola Estadual Zinhaneira. Antes da sua paixão pela rádio, você se via em outra profissão? Eu trabalhei aqui trabalhei em lanchonete, né? Porque a minha mãe, ela sempre em Bocaíba ela trabalhou como cozinheira, né? Fazia serviço de cozinheira e também lavava roupas para o próprio restaurante do mesmo dono. E aí naquele contato que tinha com o restaurante, o Carlos já trabalhou de garçom em alguns restaurantes, ajudando nos momentos de festa sobre o Bom Fim, Dia das Mães, esses momentos de grande movimento no comércio, e trabalhei também em lanchonete. Aí trabalhei durante um curto período, mas trabalhei também na Industrial Malvina, em Engenheiro do Olabella. Muita gente aqui trabalhou na Fazenda Ouro Verde. O João Carlos trabalhou com algumas dessas pessoas que já passaram por lá, eu estive lá também com ele. E aí depois, nesse intervalo, foi o intervalo em que eu já tinha passado um pouco antes de ir para a Dolabella, foi quando eu fiz o primeiro teste na Rádio Clube, e depois eu saí, e aí depois eu fiz o serviço em Engenheiro do Olabella. Quais as tendências da rádio na internet? A gente percebe que sempre tem mudanças. Eu até de vez em quando eu brinco com alguns colegas meus, depois que surgiu o sertanejo universitário, a mudança de estilo ela começou a ser mais reduzida. Mas antigamente a gente lembra que tinha um momento em que o rádio estava numa explosão de forró. Eram várias bandas de forró fazendo sucesso sempre, uma atrás da outra. Naquela ocasião, a onda do momento era o forró. Não sei se você se lembra, teve um tempo em que teve até novela que tinha como tema principal da trilha sonora o funk, né? E aí o funk virou a explosão da ocasião. E claro que aquilo que está acontecendo, que o público está acompanhando, o rádio ele segue mais ou menos aquela linha, né? Porque a gente sabe que o público nosso, no caso da gente aqui de Bocaiúva, é o povão, pessoas dos bairros, das comunidades rurais, né? E nessa ocasião, o funk, ela estava em alta, o rádio acompanhava essa linha, aí de repente veio o sertanejo universitário que a gente vê dominando de ponta a ponta, mas existem vários outros estilos, inclusive tem rádios que elas não tocam um estilo que predomina de forma geral, né? Porque o sertanejo universitário a gente sabe que você ouve, liga uma rádio, está tocando ele. Você vê um colega passando de automóvel, está ouvindo o sertanejo universitário, né? Vê uma propaganda de uma chamada de festa, está tocando o sertanejo universitário. Mas tem aquelas rádios que elas fazem um estilo meio fora da linha que a grande maioria está ouvindo. Existem rádios, por exemplo, que tocam clássicos internacionais, flashbacks, né? Tem outras rádios que elas têm aquele estilo mais religioso, e tem rádio que é apenas de comunicação, né? Assim, exatamente para que a pessoa tenha, esse é o meu modo de entender, para que a pessoa tenha, de certa forma, uma escapatória além daquilo que todo mundo já está acompanhando no dia a dia. No caso da sua rádio, você sente que qual público é o alvo? Nós trabalhamos muito com comunicação. Inclusive, eu, no meu programa, tem uma vinhetinha que ela fala o nome do programa e diz música e informação na medida certa. Porque eu costumo falar com alguns colegas que os locutores, eles têm os estilos. Igual tem gente que fala assim, fulano de tal conversa bastante, fulano de tal toca mais música, mas cada um tem o estilo dele. Por exemplo, o meu estilo, eu trabalho na arte de entretenimento, né, tocar música, bater papo com o ouvinte, porém, eu sou do tipo de comunicador que pensa assim, eu penso
E eu também sou um ouvinte dessa forma. Eu não consigo, por exemplo, ouvir uma rádio que só toque música. Não tenho nada contra as rádios que só toquem música. Mas, por exemplo, eu no meu dia a dia, eu acredito que para mim, João Carlos, ouvir uma rádio, tem que ter, de certa forma, algum conteúdo. Pode, por exemplo, tocar ali 10 músicas, mas no intervalo de uma hora para outra, tem que ter alguma informação do que está acontecendo no dia a dia, para segurar a minha atenção e audiência ali naquela rádio. No caso nosso da Rádio Clube, ela tem uns horários de comunicação, que é o horário de realmente tratar dos assuntos da nossa cidade, trazer pessoas aí do dia a dia para responder questão dos ouvintes, problemas que tem na comunidade. De repente tem algum acidente que teve na BR, a Clube ela tem um repórter que vai lá no local, e nesse horário da comunicação, o ouvinte ele já fica ligado sabendo que se aconteceu na cidade, a Rádio Clube vai informar. E ele seleciona o horário, que ele vai querer música. Isso. E aliás, o rádio ele é dessa forma, o ouvinte ele acompanha a programação da rádio já sabendo o que vai esperar. Por exemplo, quem ouve o horário sertanejo de madrugada na nossa emissora sabe que vai ouvir música sertaneja. Ele sabe que ele não vai ouvir, por exemplo, não vai entrar um repórter debatendo um assunto de política, por exemplo. Quem ouve no horário da manhã, que é o carro-chefe da rádio, entre 8 e 11 horas da manhã, é uma pessoa que já ouve, já para ficar inteirado dos problemas do dia a dia, para saber o que aconteceu de tal comunidade, se tem uma ponte que caiu em tal comunidade, se a prefeitura está correndo atrás ou não, a pessoa já liga naquele horário sabendo que aquelas informações serão tratadas nele. Quem ouve no horário da tarde, que é o horário que eu estou fazendo atualmente, ela sabe que ela vai ouvir música, como eu falei, mas de vez em quando vai ter uma informação que é importante, seja com relação ao tempo, seja com relação à comunidade rural, seja um repórter que vai entrar em um momento falando de algum acidente que aconteceu, ou seja, a pessoa ouve a emissora de rádio já inteirada da programação, ela sabe o horário da informação, sabe o horário que vai ter esporte, sabe o horário que vai ter uma música para o entretenimento dela. Igual na parte da madrugada, você já deixa analisado que uma pessoa que acabou de chegar do serviço, às vezes estressada, não vai querer ocupar a mente com mais problemas. Até porque ela já está meio cansada, a cabeça dela já está cansada, né? E você colocar informação a mais para ela, você vai estar bombardeando a mente dela, né? É um horário que a pessoa está querendo realmente ouvir uma música, relaxar, descansar, tomar um cafezinho, né? Tem mais pontos na rádio que também são analisadas? Digo, no ponto de saber o horário, saber o que se deve falar, o que deve ser distanciado? Bom, essas questões com relação ao que vai ao ar, elas são sempre tratadas fora, né, do ar. Na verdade, elas são tratadas no momento em que a pessoa cria o programa para cada horário, né? Cada programa ele tem uma ideia, né? Por exemplo, eu não vou chegar agora, vamos supor, por exemplo, que é Lucas, né? Vamos supor, por exemplo, que o Lucas ele vai na emissora, vai fazer um programa no final de tarde. Aí não vamos simplesmente colocar ele no ar para ele fazer um programa de qualquer forma. A gente entra com a ideia, o Lucas vai fazer o programa ser de quantas a tantas horas? Vai começar de 6 da tarde até as 7 da noite. Qual que vai ser o conteúdo do Lucas? Qual que é o público que está ouvindo a rádio naquele horário? Né? Tem muito isso. Por exemplo, o horário da noite a gente sabe que é um horário em que muitas pessoas, igual você falou, a pessoa trabalhou durante o dia todo, ela chega em casa, está querendo descansar, está querendo ouvir uma música. A emissora de rádio, por exemplo, vamos supor que o Lucas quer fazer um programa à noite, falou, estou querendo fazer um programa à noite para entrevistar o prefeito, o vereador, entrevistar o governador que vai vir. O horário da noite não é um horário que tem o público para ouvir essa informação. Ele seria durante o dia, de preferência no horário da manhã ou um pouquinho na parte da tarde. Ou seja, tudo isso analisado. E como eu falei, analisado com antecedência no momento em que está se bolando o programa que o Lucas vai resolver fazer ali na emissora. Quais são os seus objetivos para a comunicação no futuro? Bom, eu acredito que, no meu caso, acredito que eu não tenha mais a querer do que eu estou hoje, né? Porque, igual eu falei, cada um tem o estilo dele. O João Carlos é realmente aquele estilo que eu já coloco em prática hoje no dia a dia. Eu querer algo além
do que eu já faço, acho que já seria, de certa forma, querer forçar os meus limites, né? Porque o locutor tem isso também. O locutor ele não pode querer fazer algo além do que a voz dele permite ou além do que a criatividade dele alcança, né? No meu caso, eu acredito que o limite do João Carlos é esse: bater papo com os ouvintes, fazer o ouvinte de vez em quando dar risada que a gente faz no ar, chamar o ouvinte que está lá na casa dele, colocar um assunto para ele vir fazer parte junto da gente no rádio, pelo WhatsApp, pelo telefone, colocar uma informação, debater com quem está ouvindo. Eu acredito que o limite do João Carlos é esse aí. Quais os motivos que fizeram você a ser um locutor? Como eu falei, eu comecei na Escola Zinha Meira, né? Eu formei aqui na Escola Zinha Meira. Eu me lembro que até hoje, em uma ocasião, naquele momento em que o pessoal está de recuperação, eu lembro que eu estava sentado do lado de fora, eu não estava de recuperação naquele horário, eu estava de recuperação. O João Carlos ficava de recuperação até bastante. Que às vezes o pessoal pensa que o locutor é muito inteligente, a gente é pessoa comum como todo mundo. Só que naquele horário, é um horário que eu não estava de recuperação. Eu estava sentado do lado de fora e estava conversando, chegou uma colega minha, estava conversando, não lembro, uma colega ou um colega, não lembro. Aí essa pessoa estava conversando e ela virou para mim e falou assim: ô João Carlos, por que você não faz um teste para locutor? Isso eu acho que foi em 1992, se não me engano. Acho que foi em 92. Por que você não faz um teste para locutor? Aí eu parei, pensei. Aí ela falou assim: mas você fala as palavras tão fluentes, sem forçar, você fala você, não fala você igual a gente? Né? Aí, e aquilo, no momento, eu não levei muito a sério. Como você lida com o direito de expressão? Porque há momentos, né, nos debates políticos, como foi com o Robertão, entre os outros prefeitos, eu não sei se vocês vão ter um posicionamento. Como vocês lidam com... Vocês não escolhem lado? Não. O locutor, na verdade, ele não pode... O certo é ele não escolher um lado. Se você está, em especial se você estiver em um debate, por exemplo, ou mesmo se você estiver entrevistando apenas uma pessoa, você não pode escolher um lado. Até porque o locutor está ali, de certa forma, como intermediador. É tanto que a gente sempre, quando a gente faz uma entrevista, a gente chama o ouvinte para participar exatamente para isso, para que o ouvinte coloque a questão dele ali no rádio. A gente pode, inicialmente, até o ouvinte ele começar a mandar o questionamento dele, a gente pode colocar uma questão no ar, mas de forma que não seja tendenciosa, nem puxando para um lado, nem puxando para o outro lado, e muito menos para tentar colocar aquela pessoa que está ali em saia justa, para que ela não tenha uma saída. Eu, pelo menos, no meu trabalho de locução, eu costumo sempre procurar ser neutro. Tanto que eu já entrevistei pessoas, a grande maioria do pessoal sabe que eu tenho estúdio de gravação de propaganda. Eu estava conversando com o Nilma um pouco antes da gente chegar aqui para o bate-papo. Eu tenho estúdio de gravação de propagandas em casa, tenho um carro de som e faço os meus trabalhos de locutor publicitário. Eu me recordo que já teve ocasião em que eu havia gravado para um candidato, na campanha dele, o meu serviço, que eu, o locutor João Carlos, tenho, e depois da eleição, no serviço como locutor da Rádio Clube, eu entrevistei o político que ganhou, que não foi, porventura, não foi aquele que eu gravei para ele. Ou seja, eu procuro separar o lado profissional do pessoal. No momento em que eu estava lá, eu conduzi da mesma forma como se eu estivesse entrevistando aquele que eu fiz os trabalhos para ele. Chegava elogios dos ouvintes, eu transmitia os elogios. Se chegasse cobrança, eu transmitia a cobrança na mesma intensidade que fazia para um e fazia para outro. E, se não me engano, nessas duas últimas eleições que teve, foi eu que bati papo com os dois que venceram, nessa última e na anterior. Da mesma forma que eu conduzi a entrevista com um deles, eu fiz com o outro. No momento em que chegava as pessoas que votaram nele, ele batia palmas, elogiava, transmitia para eles aquela alegria do eleitor dele. E da mesma forma que as pessoas que não votaram nele
colocava ali que ia estar observando, né, para ver se realmente a pessoa ia cumprir o papel dela. Da mesma forma a gente colocava no ar, ou seja, a gente procura ter um papel neutro, que a nossa função no rádio é de levar a informação, independente de ser um lado político ou outro. As novas tecnologias facilitaram a comunicação através da rádio? Facilitaram bastante. Eu falei no começo que rádio é só som, mas para quem tem acesso às redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, se a gente observar todas as emissoras de rádio que observam esse lado da tecnologia, estão nelas também. E elas não se desligaram do meio do rádio. O rádio é a forma tradicional da pessoa nos ouvir, mas toda emissora, ela tem o seu canal no TikTok, ela tem o seu canal no Facebook, ela transmite no YouTube. Muitas delas transmitem até além da programação. Aquela programação que está no rádio, muitas fazem um conteúdo a mais além dele. Naquele mesmo horário que tem uma programação normal no rádio, ela faz uma especialmente exclusiva para essas redes sociais. A gente costuma falar que o rádio daqui a um tempo ele vai ter imagem, tipo a televisão. E eu acredito que esse tempo ele não esteja longe, porque a gente vê que existem emissoras de rádio que hoje elas já estão trabalhando de forma intensa e investindo nessa parte de rádio, que hoje por enquanto é apenas o YouTube, mas com o avanço da tecnologia, eu acredito que daqui a um tempo a gente possa ter na própria tecnologia do rádio uma forma da pessoa tanto ouvir quanto assistir também. E por esse motivo, é tanto que a tecnologia hoje, eu falei que a gente costuma colocar um assunto para trazer o ouvinte para o rádio. Quando a gente fala isso, às vezes quem está nos acompanhando pensa, como que é trazer o ouvinte para o rádio? É fazer com que ele participe da programação. A tecnologia ela é tão fantástica, eu costumo brincar de vez em quando com os colegas de serviço assim. Tem uma pessoa de uma comunidade rural aqui na região de Bocaiúva. Ela fala ali, ó, João Carlos, aqui a chuva está caindo, chegou a chuva aqui, ó. E a pessoa fala no WhatsApp, em áudio, manda um vídeo mostrando a chuva caindo lá na comunidade dela. E a tecnologia é tão rápida que a gente bate um papo com aquela pessoa ali em tal comunidade, aí de repente tem um pedido de uma pessoa, por exemplo, em São Paulo, onde a gente tem uma audiência grande. Sem a gente saber se aquela pessoa está ouvindo naquele momento, pode ser que a pessoa mandou a mensagem e desligou o rádio, né? Ou desligou o celular, que no caso ela está vindo pela internet. Mas a gente arrisca falar, fulano de tal, em São Paulo, está chovendo também igual a tal comunidade? A pessoa, através da tecnologia, ela está ouvindo tão rápido que ela responde ali no WhatsApp. No mesmo instante que a gente está perguntando, não dá nem tempo de ir para o intervalo começar e tocar uma música. A pessoa lá do outro lado, ela está respondendo o questionamento que a gente fez aqui, ligando com alguém da comunidade rural próxima aqui de Bocaiúva. E é uma coisa tão legal que, mesmo sem a gente chamar, propriamente chamando, outras pessoas que estão ouvindo, elas participam, entram fazendo parte daquele bate-papo. De repente, uma pessoa que está ouvindo em Salvador, Bahia, entra naquela conversa, manda como é que está lá, fala do frio, fala que lá está calor, alguém em Belo Horizonte participa, ou seja, tudo isso através da tecnologia. Se não houvesse a tecnologia, a gente não teria essa expansão do alcance do rádio. Antigamente o rádio, ele só pegava no raio de alcance dele. No caso nosso aqui da Rádio Clube, ela pegava no máximo ali na região de Curvelo, era o raio que ela tinha. Hoje não, independente de qualquer parte do planeta que a pessoa está, ela pode ouvir a nossa emissora e pode participar com a gente também. Por que você sente que daqui de Bocaiúva as pessoas até de São Paulo gostam de ouvir? Algumas pessoas, elas falam com a gente assim, tem um ouvinte em São Paulo, tem outro em Belo Horizonte, que pelo menos eles já me falaram. Eles falam que assim, eles vão para longe, muitos deixam parente aqui, muitos deixam amigos de escola aqui, aí de repente ele está lá, por exemplo, vamos supor que está em São Paulo capital, um bocaiuvense em São Paulo capital, ele está lá com o rádio conectado na internet, ouvindo a rádio aqui da cidade dele. Ele ouve falar de pessoas que ele conhece, falar de ruas na qual ele passou, né? Falar de escola onde ele estudou, ou seja, coisas que traz ali a lembrança na mente dele. Tem um ouvinte que ontem, por coincidência, eu estava com um repórter falando lá
de Engenheiro do Labela, falando das ruas que estão sendo asfaltadas, descrevendo. Imediatamente, um ouvinte lá de São Paulo, ele entrou lá falando que estava matando saudade só por a gente estar descrevendo Engenheiro do Labela, que foi o local onde ele cresceu. Mesma coisa são com as músicas, né? Igual puxa uma música mais antiga. Tudo traz saudade, né? O ser humano, ele vive disso, né? Em especial, eu me lembro que teve uma ocasião que eu fui para Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, eu percebi que ali tudo é uma correria. Eu acredito que exatamente esse estresse da cidade grande, a correria, o pessoal fala que em cidade grande é cada um por si, né? E eu acho que exatamente isso, a pessoa ela vai para lá para conquistar os sonhos dela, corre atrás ali do seu trabalho, mas naquele momento que passou aquela correria, que ela está parada ali na casa dela, às vezes a pessoa, de repente, ela sente um vazio, vê que falta alguma coisa, né? E às vezes esse vazio é preenchido exatamente pela saudade que ela mata ouvindo a emissora de rádio lá da cidade dele, né? Muitas vezes ele está ali, simplesmente liga para ouvir uma música, de repente ele ouve falar de uma comunidade rural que ele cresceu, um alô que alguém que é vizinho dele manda para uma outra pessoa. Imagina as lembranças que vem na mente dele nessa hora, né? Então, ou seja, essa saudade, ela realmente traz lembrança fantástica. E claro que o rádio, ele tem esse poder de unir as pessoas, né, através da distância, né? Uma sensação de leveza. Com certeza. Como é a sua vida no cotidiano sendo locutor? Sendo locutor? Como eu falei, eu tenho o meu trabalho de estúdio de propagandas, né? E na verdade, esse trabalho ele veio exatamente por eu trabalhar como locutor, né? Eu comecei na rádio, alguns anos depois, em 2003, eu montei meu estúdio, até hoje estou com ele. Aí eu tenho os trabalhos que eu gravo, propagandas que rodam em rádios, em emissoras, em grupos de rede social. Fora isso, eu tenho também o meu trabalho de carro de som que eu faço. Divulgo aí pelas ruas, eventos, e tem o serviço que eu faço em porta de loja, que é o que eu falei que de vez em quando eu encontro com alguns ouvintes, quando eu estou aí no dia a dia falando, alguns passam, ouvem a voz de João Carlos, reconhecem e vai lá para bater um papo. Ou seja, durante o dia todo eu tenho, de certa forma, um trabalho como locutor, não é só na rádio, né? Quando eu estou fora dela também, trabalho como locutor também. O nosso tempo esgotou, João Carlos, mas a gente queria estar agradecendo pela sua presença, porque foi incrível. Meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua profissão. Obrigado. E com o nosso reconhecimento da turma, tá? Obrigado pelo convite também, né? Obrigado pelo convite, Nilma, professor Antônio Carlos, né? Obrigado a todos os alunos, pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito aí do nosso trabalho, nossa profissão. E espero, em um momento que vocês tiverem um tempinho, visitar os nossos estúdios lá da Clube FM, final da Rua Padre Pedro, no bairro Bonfim. E obrigada a você que acompanhou o nosso vídeo. Beijo!